sua parte. Ok. E aí, Exu foi atrás daquela mulher. Mulher entrava em rua, saía em rua, disfarçava, e Exu ia atrás dela, ia atrás, ia atrás. Até que a mulher sobe uma duna, desce a duna. Quando ela desce, ela depara com o mar. Ela, brucutu, dentro do mar, se transforma em um ser espiritual. Exu volta correndo e fala para Orumilá: Orumilá, aquela mulher não é um ser humano, ela é um ser espiritual. Ela se transformou em sereia e mergulhou no mar. Orumilá foi para o oráculo, foi para o jogo, para saber que mulher é aquela. Tá. E aí, alguém está com o microfone aberto, acho que é o Vladimir. E aí, ela... Peraí, deixa eu voltar. Tá. Orumilá foi para o oráculo, né? E foi para saber que mulher é aquela. E ele descobre que era a Dje, orixá da prosperidade, do título e do reconhecimento. E aí, ele, não satisfeito, foi procurar saber como chamar aquela energia para ele. Foi procurando no oráculo, perguntando aqui, perguntando ali, até que ele descobriu como fazer a Dje sair, né, da condição de ser espiritual e se materializar. Orumilá foi para a beira do mar, rezou os oriquis, fez a magia, fez o trabalho espiritual, e a Dje aparece para ele. E a Dje fala o seguinte: o que você quer comigo? Orumilá responde: eu quero casar com você. Ela: casar comigo? Eu não vou te dar filhos, não vou te dar saúde, não te darei paz. Você quer me maltratar? Ele falou: não, eu quero casar com você para que você viva em minha companhia. E aí, Orumilá se casa com a Dje. Bonita essa história, né? Mas aí eu quero deixar essa provocação. Por que a Dje fala: não te darei filhos, não te darei saúde e não te darei paz? Vamos pensar um pouquinho sobre. E aí vamos colocar os pensamentos aí no chat para a gente ver o que sai, né, dessa reflexão. Então vamos lá. Filhos, homon. Homó pronuncia-se homon. Filho seria continuidade, tá? Quando a gente fala também de filhos, a gente fala de gerar, certo? De parir. E algumas pessoas não parem filhos. E aí também a gente vê isso dentro da prosperidade, tá? Tem pessoas que têm a sua própria natureza, a dificuldade da abundância. Você pode ter a xiribô, que quer dizer o socorro que vem de última hora, né? Mas, às vezes, a pessoa, pela própria natureza dela, não é uma pessoa de abundância financeira, certo? Mas aí, da mesma forma que o ser humano não pare, alguns seres humanos não parem filhos, né? Eles têm um outro caminho de gestar. E aí a gente precisa entender um pouco o que é essa prosperidade. Às vezes, a gente deixa a nossa prosperidade na mão do outro. Eu acho que isso é muito importante a gente prestar atenção aonde a gente trabalha e deixa a prosperidade na mão do outro. Prosperidade, no princípio iorubá,
é tudo aquilo que você bota a mão e dá certo. O dinheiro é consequência, certo? Às vezes o dinheiro não está para vir para a sua mão, vai para a mão de outro, aquele outro te retorna. Isso tudo é energia. Existem pessoas que, se elas ficarem, por exemplo, no caixa, mexendo no dinheiro, aquele comércio não prospera. Por quê? Porque é da natureza dela não pegar o dinheiro em primeira mão. Ela pega vindo de uma outra pessoa, né? O ato de receber e devolver o dinheiro, às vezes, é da própria natureza da pessoa aquilo não prosperar. Então, eu acho que isso é muito importante quando a Die fala isso, né, sobre filhos, a gente entender, dentro da nossa energia, como é que está funcionando o dinheiro, sabe? O dinheiro, ele pode vir com energia, né? Eu, por exemplo, já tenho por hábito, já é uma coisa habitual, eu não recebo dinheiro na mão. A pessoa bota em cima da mesa, eu vou lá e pego, eu não recebo dinheiro direto. Isso é uma coisa que eu já faço há muitos anos, entendeu? Por exemplo, você faz um trabalho para uma pessoa, faz um concerto, né? E aí você dá o valor do seu trabalho. Às vezes aquela pessoa ela é tão mesquinha, tão mesquinha, tão mesquinha, que quando ela vai te dar aquele dinheiro já vai com uma energia. Entendeu? Então, receber de mão a mão aquela energia não é uma coisa legal, né? Então, quando a Dia fala não te darem filhos, é para que a gente possa perceber, né? É, de, quando ele fala não vou te dar de filhos, a gente possa perceber como é que a energia funciona na sua vida. Porque a energia do dinheiro, às vezes, funciona para você de uma forma e funciona para outra pessoa de outra forma, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E a Dia também fala isso para Urumilá, dando para a gente um entendimento que a responsabilidade de dar continuidade à nossa prosperidade é nossa, não é da sorte, não é dos deuses, sacou? A responsabilidade de dar continuidade é nossa. Tem gente que se acomoda com aquilo que recebe, que é aquilo que ganha. Aquilo já está bom. Quem vive com pouco não precisa ter muito. Então, assim, como é que você dá continuidade, né, a essa prosperidade, a esse reconhecimento, aos títulos, né? Quando a Die fala, não te darei saúde, é um outro ensinamento ancestral, né? Como é que você está vivendo no seu trabalho? Seu trabalho te adoece? Não adianta você ter prosperidade e estar adoecido. Fisicamente, emocionalmente, né? Quantas pessoas pedem afastamento, né, do trabalho por problemas psicológicos, por problemas psiquiátricos. Eu acho que a Dia deixa aí uma baita de uma reflexão, sobretudo nos dias de hoje, né? Que trabalho você tem feito e qual é a devolutiva que esse trabalho tem te dado? Tem te dado mais problema que prazer? Hora de repensar. Ah, mas paga meus boletos. Tá. Aí vem a questão, né? Lá do Omon, a continuidade. Ele pode te dar problema hoje, mas o que eu estou fazendo para sair daquele ciclo, né, que está me deixando adoecida? Entendeu? Como é que a responsabilidade é nossa?
A gente não pode ficar preso no pagamento do boleto. É importante? Claro, porque ninguém tem paz com conta atrasada, né? Mas o que você faz paralelo para sair daquele ciclo, né? Então, quando ela fala para Urumilá, não te darei saúde, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar reconhecimento, eu vou te dar títulos, mas a saúde é sua responsabilidade, Urumilá. Então, eu falo para mim também, né? A saúde é a nossa responsabilidade, né? E eu acho que quando a gente entende o poder da ancestralidade, o poder dessa oralidade, entende de fato mesmo, profundamente, né? A gente consegue ter forças para a mudança. É porque dentro da cultura iorubá, dentro do candomblé, dentro do ifá, né, a gente é bem diferente das religiões ocidentais, né, que coloca a questão de culpa, a culpa é sua, ou a culpa é do diabo, a culpa, sei lá, enfim, né? Dentro da tradição iorubá, não existe culpado, existe responsável. E a regra número 1, a responsabilidade começa a partir da gente. Então, pensar em todos nós, no nosso trabalho, né, no nosso ofício, às vezes até um ofício que a gente curte muito fazer, mas às vezes a gente está abrindo uma porta, fazendo um movimento que aquele prazer todo está tendo um desgaste. O que você tem feito para cortar isso? O que você tem feito para quebrar isso? É a pergunta que aí eu deixo essa provocação, né? Eu gosto de falar com a tela aberta para poder ver as carinhas. É muito engraçado. As pessoas veem e a Paula de Odé, engraçada a beça, né? E a Paula de Odé, uma pessoa jovial, mas quando vem, ó, os trancos, era tora, sabe? É trazer para a gente a responsabilidade, não é moleza, né? Pensar em Iorubá não é moleza, pensar em Iorubá não é confortável, né? Então aí a gente já vem, já temos aí duas formas já de movimento, de modificar um pouco a nossa caminhada. E por último, a gente fala da paz, né? O dinheiro tira a paz? Sim ou não? É o dinheiro que tira a paz ou a gente que não consegue ficar em paz quando tem dinheiro ou quando não tem dinheiro? A culpa é do dinheiro ou a culpa é nossa? Não dá para ter paz, por exemplo, com contas atrasadas, né? Mas a dia está dizendo: vou te dar dinheiro, vou te dar prosperidade, vou te dar título, vou te dar honra, mas não vou te dar paz. O que a dia quer dizer com isso? Responsabilidade é nossa, Tatiane, é isso aí. Mas o que a dia mais quer dizer com isso? Que não vou te dar paz. Vamos lá, gente, provocação. Vamos abrir a boca. Nossa paz nas mãos de ninguém. Isso é uma coisa, Tatiane. O que mais? Para você não se acomodar. Tá, se você não se acomoda, nossa responsabilidade. Se você não se acomoda, o comodismo ela está ligada à continuidade, certo? Mas essa paz, vamos lá, vamos buscar essa paz. Ativar não vai atirar, ela vai.
tirar, não vai submeter. A nossa paz, né? Nossa paz de espírito, a que preço, a que custo é o dinheiro que você recebe? Né? Tá para além de você adoecer, certo? A paz é um tripé também do ser humano. Irealáfia, irealáfia, irealáfia. O ser humano, ele vem para a Terra, né, viver na Terra em cima de um tripé. Essa aí é a minha bússola, enquanto ser humano, Homo orixá, vinda na massa de origem do orixá Odé. É minha bússola. Ireoô, Ireomon, Irealáfia. Positivo para a prosperidade. Essa prosperidade é aquilo que você botar a mão dá certo. Ireomon, positivo para a continuidade. Não adianta você ter e perder. Pior do que não ter é ter e perder. Né? Aquilo que você faz, o que você dá prosseguimento? Essa continuidade. Né? Irealáfia. Como você adquire paz diante de tudo isso? É o nosso equilíbrio. A gente tem que ter paz na abundância e na escassez. A gente tem que ter paz no lutar, né, para conquistar. Senão a gente não conquista. A gente tem que ter paz para receber, descansar um pouquinho e continuar. E essa paz é algo que o ser humano ele busca várias coisas, né, na vida. Normalmente as coisas materiais, né? Mas ele não está habituado em buscar paz de espírito. O ser humano se deixa abater com muita facilidade. E a gente entender, sobretudo nós, comunidade preta, tá? Sobretudo, a gente precisa entender que cada vez que a gente avança na vida, os nossos inimigos se dobram, se multiplicam. Por quê? Não é o nosso lugar, está no topo. Não é o nosso lugar, está na liderança. Então, a cada vez que nós subimos um degrau, normalmente a branquitude, em primeiro ponto, tá? Vai tentar te derrubar de alguma forma. E também muito dos nossos, que não dá para passar, não dá para passar pano. Muito dos nossos não tem uma coragem de adquirir, de ter continuidade, né? Que eu falo muito aqui em casa. Quem vê close não vê corre. Né? E aí, muito dos nossos também, infelizmente, que também é de compreender, é para compreender, né, que o racismo ele é tão violento a ponto de nós sermos contra nós mesmos. Né? É uma forma também, uma estratégia do racismo estrutural. Mas dentro dessa estratégia também tem um pouco de discernimento, também tem um pouco de consciência, o que você está fazendo com o outro. Né? Então, a gente precisa ter paz, inclusive, para lidar com esses contratempos, que a prosperidade também traz. Certo? Entendido, minha gente? Paz, filhos, saúde. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso para a gente dar continuidade? Eu gosto de abrir as conversas pelos pontos abordados, que aí a gente não perde o fio da meada. Dentro desse Tanjurumilá, eu vou falar mais uma coisinha.
antes de a gente fechar esse TAM. Orumilá, quando ele deixa de ser Babalaô, quando ele resolve deixar de ser Babalaô, vocês viram o quê? Que não deu certo. Isso se chama Ayamon. Ayamon. O que é Ayamon? Aquilo que você nasceu para ser aqui na Terra. E aí, volta a desgraça do racismo, né? O racismo tira a gente do nosso Ayamon. Quantas pessoas eu conheço? Eu sou oraculista, né? Eu jogo búzios há 24 anos. Então, nas mesas... Hello? Nas mesas de jogo, né, eu já vi foi coisa. E a maioria das coisas que eu vejo é a frustração profissional. As pessoas se frustram. Por quê? Lá no início da carreira, elas costumam querer fazer aquilo que está dando dinheiro. Às vezes, aquela pessoa até ganha dinheiro, mas ela não é plena. Falta algo, aquela satisfação. E aí, o que aquela pessoa faz? Pega aquela habilidade extra, paralela, e utiliza aquilo como um hobby. Quando, na verdade, aquele hobby devia ser a profissão principal, Pombas. Obrigada, meu amor. Devia ser a profissão principal. Concordam comigo? Posso fazer uma fala? Quem é que está falando? Tatiane. Tatiane, você que estava falando a beça no chat, pode sim. Eu costumo falar, né, quando as pessoas me pedem aconselhamento, que se você é bom em vender cachorro-quente, se você é bom em fazer cachorro-quente, por que você inventa de fazer lasanha? Exato. Por que você não investe o seu tempo no que você já é bom? Isso vai te dar resultado muito mais rápido e com melhor qualidade, porque é o que você gosta, é o que você já sabe que faz bem, do que você inventar uma outra coisa que você ainda nem sabe se vai dar certo. Perfeito. E eu vou também, Tatiana, fazer um contraponto. Às vezes, é aquela coisa da natureza, né? Dos filhos, né? Que a Dia fala no caminho, né? Omon, a natureza. Às vezes, a pessoa tem a natureza de ser boa em várias coisas. Mas, às vezes, o Ayamon no dela não é nenhuma delas. Normalmente, o Ayamon da pessoa é aquilo que ela mais tem medo de se jogar. Saca? Eu tiro isso assim. Eu sou uma pessoa muito proativa. Né? Oxóssi me deu a oportunidade de fazer muitas coisas na vida, né? Porque eu sempre fui uma menina muito teimosa. Sou do Oxóssi, né? Não podia ser diferente, né? E rebelde, né? Então, assim, eu já tive empresa, eu tive salão de beleza, vou ser cabeleireira, vou eu fazer curso de cabelo, curso de transista, faço uma escova que é uma maravilha. Aí o Oxóssi falou assim, vai lá, safada, vai lá brincar, vai brincar de ser o que você quiser. E aí, quando o caçador falou assim, agora venha para o seu Ayamon, que você nasceu para ser mãe de santo. Sabe? Então, assim, é a gente entender o nosso Ayamon. Vou dar um exemplo. Né? O meu filho biológico, ele desde pequenininho, ele desenhava de cabeça para baixo. Eu colocava o papel de desenho assim, ele ia lá e virava e desenhava de cabeça para baixo. Ele escrevia de cabeça para baixo. Eu falei assim, porra, não é possível. Esse garoto fez o teste do pezinho.
Estava tudo ok no teste dele, né? E aí eu falei assim, quer saber? Vai, desenha de cabeça para baixo. E aí, no colégio, foram colocando a norma de ter que desenhar certo, né? E aí o tempo passou, ele foi crescendo, queria lutar. Entra no judô, entra no Muay Thai, enfim, vai subindo, né, nas artes marciais, virou lutador profissional. Ok, saiu dali. Lógico, filho de macumbeira, macumbeiro né? É babalorixá, lógico, que ele fez santo muito pequeno, já recebeu os direitos dele, tem os filhos de santo dele aqui na casa. Mas o ayamon dele qual é? Desenho, desenhar, artista plástico. Agora, imagina se eu fosse aquela mãe convencional, tradicional, que fala, isso é uma bobagem, você tem que estudar matemática. Ia ser o mais um frustrado na vida. Né? Ele é um cara que tem 21 anos, tem uma vida inteira pela frente para fazer os experimentos. Mas uma coisa ele sabe, ele é um artista. Seja na modelagem, na argila, na pintura, na pintura a óleo, pintura acrílica, enfim. Ele já entendeu qual é a mão dele, é esse. Né? E ele já entendeu também que ele tem um compromisso com a continuidade. Né? E aí eu pergunto para vocês, qual o compromisso que vocês colocaram para o ayamon de vocês? Aonde vocês têm se comprometido, de fato, com esse ayamon? Aonde está o cerne do medo de investir no seu ayamon? Eu não estou falando que tem que largar aquilo que te paga até o boleto, não, hein? Não é isso. Mas eu estou falando para que vocês possam olhar para o ayamon de vocês com amor, com responsabilidade. Porque, às vezes, aquela profissão que você acha que não vai dar dinheiro é que vai mais te dar prosperidade, que mais vai te dar honra, que mais vai te dar títulos. É só acreditar e entender se aquele realmente é, de fato, o seu ayamon. Sacaram? Alguém com mão levantada, Lívia? Fabi, não? Não, não. Eu pedi para, gente, quem quiser falar, pode levantar a mão, que aí na ordem eu vou chamando e daqui a pouco a gente lê os comentários também. Mas a galera está interagindo bastante aqui por comentários. Vai falando. Tem gente que não tem mãozinha, viu, Li? Acho que algumas questões do Zoom, aí pode falar no chat. Por exemplo, o Se meu inscreve não tem no chat. mãozinha. Pode colocar no chat que eu chamo também. É porque às vezes quando abre o microfone, aí dá uma interferência, dá uma atrapalhada aqui. Mas é isso, pode continuar aí. Então, essa parte nós entendemos bem, né? Do ayamon. Orumilá bateu a rebeldia dele, deixa de ser babalaô, e foi fazer uma coisa que não deu certo. Ele fugiu do ayamon dele. Tem algumas coisas, gente, que a gente entra no caminho por teimosia, sai dele, mas a vida se incumbe de trazer, a gente volta. Sabe? Eu faço várias outras coisas, mas é a partir do meu sacerdócio que essas outras coisas se desdobram, e é por isso que a prosperidade vem, é por isso que o reconhecimento vem, entendeu? Dentro do Instituto, dentro do Afoxé, mas isso tudo vem por onde? A partir de onde? A partir do meu sacerdócio, sabe? Dentro do ayamon de vocês podem criar outras ramificações, mas é não sair do seu ayamon, né? E eu faço um apelo para as mães e pais desta sala, né, que percebam o ayamon dos seus filhos e invistam, acreditem, deem força, sabe? Chega junto, não
Não desfaça daquele sonho, por mais louco que ele pareça ser. Cola ali com ele, acredita junto com ele. E lá na frente vocês vão lembrar de mim e falar assim, porra, aquela maluca tinha razão. Vamos lá. Acaralepo, acarajé, né? Como as pessoas conhecem, acaralepo. Tem um Itã de Orumilá que fala o seguinte, que Oiá, senhora dos ventos, das tempestades, vai na casa de Orumilá para pedir a Orumilá uma receita para ela poder dar para o seu esposo Xangô, né? Seu marido Xangô. E aí, Orumilá ensina para ela o acaralepo, o acarajé. Acará quer dizer bola, tá? Aí tá. Iaçã foi lá e Orumilá fala para Iaçã o seguinte, olha, dê essa bola de fogo para Xangô e fale para ele comer antes de falar com o povo. E ele vai ter muitas honrarias. Oiá saiu com aquela receita, chegou em casa, preparou, bateu a massa, né, fez como mandava Orumilá, fritou os acaralepo e deu para Xangô e falou assim, ó, Xangô, você vai comer esse acaralepo quente quando você for falar para o povo. Xangô, né? Xangô, eu acho que era um orixá taurino, comeu todos os acarajé possíveis e foi falar com o povo. E aí, Oiá, metida, né? Foi lá comer também. Quando o Xangô começa a falar para o povo, sai da sua boca labaredas de fogo. E aí todo o povo, ele é o rei do fogo, o rei Xangô. E a Oiá também quis se alegrar, saía fogo também pela boca dela. Então virou o casal do Dendê, o casal do fogo. Então a gente entende que o acaralepo, o acarajé, né, é um alimento ancestral que aquece. O fogo, ele se propaga. Quando a gente olha para o fogo, pode estar queimando tudo. A gente se encanta pelo fogo, não é? Por mais que tenha 300 queimados ali dentro daquele incêndio, as pessoas, o ser humano, se encanta pelo fogo. Quando o fogo dança, né? O fogo dança para o ser humano. Existem rituais, né, do fogo dentro do Ifá. Eu faço a festa do fogo na minha casa. E aí, na sequência, faço Xangô, né? Mas a festa principal de Xangô aqui na minha casa, primeiro é a festa do fogo. Eu faço culto a Oroinã, o culto ao fogo, né? E o fogo aquece, mas o fogo também encanta. Então, quando Xangô abriu a boca e saiu a labareda, Xangô, o que fez? Encantou as pessoas. Né? Então, a gente vê o poder desta comida ancestral. Tá? E aí, a gente pode ver que o fogo ele pode ser positivo e negativo. Né? Quando Xangô ele solta fogo pela boca, a nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Tá? Então, eu vou falar assim, de uma forma muito religiosa, né? Que é a forma que eu entendo, que eu aprendi, inclusive em território nigeriano, sobre o acarajé. Acará, bola. Jé pode ser jé vindo do dendê. Vamos pensar nessa palavra, né? Jé, sangue, né? Dendê é o sangue da terra. É compreendido como sangue da terra, né? Acarajé, a bola de sangue, por conta do dendê, fazendo uma analogia ao dendê. A gente pode entender acará unjé. Unjé, comer, certo? Então, comer bola de acará.
que o bolo do fradinho, e quando frita, ele se torna acará, bola, certo? Bola de fradinho. Mas a gente pode pensar, por que eu falo acará-lepô? É bola de fogo no dendê. Porque a gente pode também puxar a palavra jé, assim como é jé, que é o sangue, a gente pode puxar também como ajé, que é a bruxaria. Sacou? Sacou, Olivia? Você que é de axé. Isso eu estou dando um papo assim para as pessoas de axé, para poder entender o quão poderosa é a força de uma palavra. Certo? Então, acarajé, aquela energia que está recebendo o acaralipô, ele pode entender que é para ir para um outro caminho. Né? Então, dentro da minha casa, né, algumas situações, eu não falo acarajé. Por quê? Porque a palavra tem força, principalmente quando você faz magia. Eu falo acaralipô. Entendido? Todo mundo entendido? Alguma dúvida em relação a isso? Jaqueline, ok? A Quenda, ok? Perfeito. É isso. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. E não passe para frente. Quem quiser que aprenda por aí. Vamos lá. O acarajé, o acaralipô, né? Na época da pós-abolição, o acaralipô passou a ser a maior forma de ganho das baianas. Tá? Antes da abolição, tinham as escravas de ganho. O que seriam as escravas de ganho? Eram aquelas escravizadas que tinham uma meta para cumprir, né? E iam para as cidades vender alguma coisa. Eram quitutes, era passar uma roupa, lavar uma roupa, costurar, enfim. Eram escravas de ganho. Então, na cabeça do africano, né, a cabeça ancestral, nossa memória ancestral, cabeça não, nossa memória ancestral, já vem também falando sobre o quê? Meta. Estás a mudar dos mapas, isso daí. Por que meta? Porque a gente sabe que se aquela escrava de ganho não cumprisse a meta dela, ela ia entrar no pau. Então, nossa memória ancestral também tem essa coisa da meta, né? Algumas empresas, né, a maioria, vão pensar em banco, por exemplo. O banco trabalha com meta. A Igreja Universal trabalha com meta. Tem que cumprir a meta do dízimo. Tem que cumprir a meta do contrato lá nas financeiras. Tem que cumprir a meta de venda. Qual é a meta que nós estamos traçando para a nossa vida? Para crescermos para nós mesmas. Pergunta. Alguém traça a meta? Mas se o patrão branco dizer, sua meta é essa, você vai dar o sangue, vai rasgar o couro para cumprir aquela meta. Então, é algo que a nossa ancestralidade também nos ensina, né? A traçar a nossa meta. Qual é a sua meta de vida? Né? Eu tenho uma meta com 60, eu estou com 54. Eu tenho uma meta para cumprir com 60. 60 eu sei exatamente como eu quero estar. Eu, com 30, sabia exatamente como eu queria estar com 50. Com 30, eu peguei meu sacerdócio. Não queria saber nada com a hora do Brasil. Eu queria sussa. Eu queria viajar. Eu queria glamour. Eu queria fervo. Aí os sócios falaram assim, vai ferver, vai, ferve um pouquinho. Né?
Mas a partir do momento que eu admiti o meu Ayamon, eu falei, eu quero chegar aos 50 como ia a Paula de Odé, conhecida como uma boa mãe de santo. Não digo que eu sou a melhor, mas eu faço o possível para melhorar a cada dia. E eu faço os movimentos para que eu tenha reconhecimento diariamente. Porque eu alimento meu Exu Inu para isso, para ter reconhecimento. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês querem ser daqui a 5 anos? Eu já tracei uma meta. 2025, eu quero o Axé Dudu aqui, ó. E as minhas conquistas sempre vieram através do caos. Eu tive paz para poder enfrentar o caos, sabe? E não é porque eu sou a fodona, não é isso. E eu entendi o que a ancestralidade estava querendo me mostrar. E seguir, me cuidando do meu ori, cuidando da minha paz de espírito, jogando briga fora, porque eu sou brigona beça. Odé, né? Caçador. Né? Mas aprender a jogar briga fora, saber quais são as brigas que eu tenho que realmente entrar, não entrar em briga para perder. Se a minha probabilidade de perder é muito grande, o que realmente eu vencer aquilo vai valer muito a pena? É muito a pena ou é só ego? É só ego? Deixa aí. Isso é exercício. Isso é difícil, pacas. É a paz que a gente precisa ter para entender tudo isso, né? Então, vamos lá. Então, essas escravas de ganhos, né, elas tinham uma meta e elas tinham que cumprir essa meta, né? E ali existia também a possibilidade delas ganharem um pouco mais, ter uma gordura, uma sobra, né, para ajudar com as suas famílias e até mesmo para comprar a sua própria alforria. E aí, na pós-abolição, as baianas do acarajé foram as primeiras mulheres empreendedoras do Brasil. Isso é muito lindo, né? E isso tornou a ser também uma luta política. E hoje a gente tem a BAN, a Baiana do Acarajé é reconhecida, né, como patrimônio imaterial do Brasil, né? E aí a gente tem que ter paz para lidar com os evangélicos colocando barraca na rua, usando o acarajé como bolinho de Jesus. Porra, tem que ter muita paz, cara. Tem que ser uma pessoa disciplinada para não pegar um pau e destruir aquelas barracas, te juro. Você saca só quando eu falo quando a gente cresce, quando a gente alcança, quando a gente conquista, né? Tem sempre um espírito colonizador querendo derrubar aquilo que a gente conquistou. É uma história, sabe? É uma história de vida e história de morte também, né? Quantas escravas de ganho morreram no meio do caminho por não cumprirem metas? O Acaralepô, ele tem uma história, não só história financeira, né? O Acaralepô apoiou muito irmandades importantíssimas na Bahia. Uma delas foi a Irmandade da Boa Morte, que as baianas do Acarajé deixavam parte delas para a Irmandade, para que essa Irmandade fortalecesse as casas de candomblé, para que essa Irmandade tirasse uma irmã da miséria. É toda uma história, é todo um contexto, né? São os apropriadores, usurpadores da nossa história, da nossa luta, das nossas conquistas, né? E é preciso ter paz para resistir e estratégia para continuar lutando. A estratégia para continuar lutando, outro ensinamento ancestral, né? Ire Omon, continuidade.
continuidade da nossa luta, ok? Ai, eu falo isso, já vai me dando... Me emociono e me enfureço ao mesmo tempo, né? E aí, a gente precisa entender duas coisas, né? O quanto o Ocidente afastou o nosso povo de nós mesmos, da nossa essência, da nossa ancestralidade, né? E o que a gente tem nas nossas mãos para poder modificar isso? Eu me proponho sempre a falar da palestra, né? A falar sobre esse conhecimento que eu adquiri durante esses anos todos, né? Por quê? Porque eu acredito nessa educação. Eu acredito que, a partir desse conhecimento, você possa virar uma chave, né? E é por isso que eu rezo a Exu todas as vezes que eu vou falar. Para que Exu possa tocar realmente em vocês, para que vocês tenham coragem para virar essa chave, né? Coragem de fazer a história diferente. Certo? O que a gente tem na nossa mão, né? Quando eu fui para a Nigéria em 2023, 2021, eu conversando com o Babalaô do rei do Oni, eu fui perguntar para ele, dentro do Ifá, né, qual a explicação que ele dava para o racismo no Ocidente. Alguma explicação ancestral, né, dentro do Ifá, dentro dos Itãs. Ele me deu a parte técnica, né, da história, que eu achei incrível, mas não dá para falar, porque, enfim, é né, é o segredo. Mas ele fala uma coisa que eu levo para a vida e repito isso quantas vezes eu tiver que falar. A pretitude se distraiu com a branquitude. E a branquitude precisa compreender de onde eles vieram. Quando isso acontecer, a gente se alinha, sabe? Então, acho que quando a gente fala dentro de uma palestra, a gente tem a oportunidade da fala, oportunidade do microfone, oportunidade dos meets da vida, é justamente para acordar o nosso povo, para que a gente não se distraia. A gente precisa parar de se distrair com a branquitude. Sabe? E na hora que a branquitude entender de onde eles vieram, né, que tudo começa em Ilha-Ifé, tudo começa em território africano, e tudo que eles têm, nada é deles, tudo nosso. E assumir esse privilégio, né? Assumir esse racismo, assumir essa apropriação do colonizador, as coisas se alinham. Mas é assumir de verdade, sem hipocrisia, sabe? E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Gente, a gente nem tinha combinado de quanto tempo eu tinha para falar. Eu já falei 1 hora. Quanto tempo a gente tinha para falar? É isso mesmo. É 1 hora e meia. Então, agora vamos para o papo de comadre. Cadê as perguntas para poder dar resposta? Provocação que não faltou. Tem a mão levantada da Sula, mas eu vou ler aqui uma pergunta da Ziane, que fala sobre Motumbaiá, qual conselho a senhora nos dá para aprender a identificar o nosso Ayamon? Depois, se a senhora puder também dizer como escreve, que foi uma dúvida aqui, que a galera... A-Y-A-M-O-N. Ayamon. Show. A-Y-A-M-O-N. Ayamon. Eu acho que, no fundo, a gente sabe qual é o nosso Ayamon. Está lá. A gente precisa identificar onde é que está o nosso medo. Né? Agora, o oráculo também é um norteador, né? Ele vai dizer, olha,
caminhos desse Odô para comunicação. Existem Odôs que falam de comunicação, existem Odôs que falam de arte, existem Odôs que falam de palco, existem Odôs que falam de medicina, saúde, entendeu? Mas acho que, no fundo, todos nós conhecemos o nosso Ayamon. Eu conhecia desde cedo, que me fiz de besta. Achei que eu ia ser legalzinho e ir para outro caminho, que ia dar menos trabalho. Estou aqui falando com vocês e já com o Iaô lá dentro. Espera aí, já pintaram o Iaô? E quando acabar aqui, começa, hein? Tá, eu acho que o caminho é por aí. Outra. Eu vou ler mais uma aqui, Su, depois passar para você, que está com a mão levantada. Jaqueline Terra disse que domingo foi chamada para cobrir uma vaga de uma colega que não pôde ir. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma coisa. Eu vou ler, tá? Em um lugar que já não queria ir há algum tempo, que já queria ir, né? Há algum tempo, ela já queria ir. Chegando lá, ela arrumou as peças dela, ela vende à la casa e acessórios. E em um momento, a baiana de Acarajé disse que eu estava muito longe e que eu tinha que ficar do lado dela. Enfim, no meio da conversa, perguntei como que funcionava, para quem não era baiana, ela me explicou, me deu o panfleto e hoje eu estou aqui, parando a minha costura para participar. Será que isso quer dizer alguma coisa? Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. Essa coisa assim, de você perceber os movimentos, sabe? Eu acho que você sacou esse movimento. Talvez tenha sacado agora, nessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Que despertou, né? Deixou de você estar distraída. Mas eu acho que é tudo a ver. E eu quero deixar uma coisa muito importante, né? Falo para vocês e falo para os meus filhos que às vezes têm uma neurose, que eu falo, cara, nem parece filho de santo de Paula Jodé. Entender que, às vezes, o irê de um é ibi do outro. Para um estar positivo, o outro tem que estar negativo. E está tudo bem. Cada um busca o seu irê. Cada um busca a sua positividade. Se tem uma vaga de emprego, 2 pessoas disputando, uma vai estar positiva e uma vai estar negativa, pô. E, às vezes, aquela que está negativa naquele momento vai arrumar uma outra coisa melhor. Sabe? Essa história aí, né? Que você foi tomar vaga de uma pessoa que não pôde ir naquele dia, o irê era seu. Faça isso sem traumas, faça isso sem medo, faça isso sem constrangimento. Lógico, não vai furar o olho de ninguém, né? Não vai furar o olho da coleguinha. Não vai passar a perna na coleguinha. Mas se a natureza te colocou ali, sabe? Não fica com culpa, não. Entendeu? Entenda que foi a ancestralidade que deu um jeitinho de você chegar lá. É isso. Mais. Adoro Lula, falar. pode falar. Olá, boa noite a todos, a todas. Eu estou muito feliz por estar aqui. Estou até um pouco nervosa. Não fica, não. Eu cheguei um pouco tarde na aula de aniversário do meu companheiro e do meu filho, então por isso que eu atrasei um pouco, mas estou muito feliz de estar aqui. A senhora falou sobre as quituteiras, né, as escravas de ganho, Sim. sobre o empreendedorismo, que realmente, né, a gente sempre reforça, pelo menos sempre na minha fala, em outros cursos que eu faço, até no Sebrae eu já dei essa aula, não essa aula, mas a gente tem que demarcar mesmo, né? Claro. Que as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras desse país, né? Porque isso tem que ser demarcado, até porque... Obrigada, Quenda. Até porque hoje é uma moda, né, ser empreendedor e tal, tá muito na boca do povo, né? Mas a gente começou essa jornada aqui, né? Mas eu também reflito muito que a nossa história como mercante, ela não começa aqui nessas terras, né? A nossa história, ela começa
no continente mãe, que é o continente africano, e as mulheres que lideravam os mercados, né? As mulheres, as quitandeiras lá que lideravam Isso os continua mercados. até hoje, Sula. Isso Isso, continua até isso. hoje. Isso, e assim, eu sempre reflito que, infelizmente, a nossa história das mulheres negras, né, como empreendedoras, como empresárias, ela sempre é contada dentro da escassez. Ela sempre vem a partir da escassez. Mas eu sempre tento olhar que a nossa história ela não começou aqui no Brasil dentro da escassez. Essas mulheres de ganho, elas só perpetuaram um saber, né? Uma sabedoria que elas já tinham com as mães, com as vós, que eram isso, que eram os quitutes, que eram o negociar. Né? Nós somos ótimas negociadoras, né? A gente tem isso dentro do nosso espírito, do nosso sangue mesmo. E é isso, assim, eu fico mais assim, é uma pergunta, mas dentro mesmo uma reflexão sobre a partir de qual olhar a gente olha para as quitandeiras, né? Porque toda vez a gente fala sobre esse lugar, né? Sobre a mulher negra começar dentro vamos lá. Da escravidão ali. Tá, mas eu acho que a gente precisa. É muito legal a gente falar de coisas boas. É muito legal a gente falar do que a gente pode ser. Mas eu acho muito importante a gente não se esquecer também que somos descendentes de escravizados. Eu falo isso, as pessoas levam um choque, sabe? A gente tem a nossa descendência, né, de reis e rainhas e pessoas poderosas, né, de etnias que eu não sei quais eram, certo? Uma história aonde os Souza, os Silva, os Santanas, os Lima, né, é a história que a gente conhece, e que romperam com essa dignidade histórica da gente, né? Qualquer pessoa do Ocidente tem registros de quem são seus avós, bisavós, tataravós, tetravós, enfim, e a gente para no máximo nos nossos bisavós, sabe? Então, eu acho que o meu olhar, né? Eu entendo a minha ancestralidade potente, poderosa, vejo ela, me inspiro nela, mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente também é descendente de escravizados, sabe? E o que essa escravização cruel, covarde, desumana fez com a gente. Porque a gente é resultado disso. A gente é sobrevivente de toda essa violência. A gente é sobrevivente de ter uma consciência, um discernimento, uma inspiração até ancestral para sair do buraco que o Ocidente quis nos colocar o tempo inteiro. Eu vejo essas mulheres, essas ganhadeiras, essas quituteiras, pessoas políticas que fortaleceram, por exemplo, a Irmandade da Boa Morte. Sabe? Então, eu vejo, não é um olhar, porque está olhando sempre da escassez. Olha que força, dentro da escrava de ganho, né? Ainda conseguir, na fé dos deuses, na fé de Exu, ainda comprar euforia. Ainda conseguir fortalecer irmandades poderosas e potentes, Salvador, para fortalecer Casa de Candomblé. Aí é o que eu digo, a gente precisa entender mais o que é AD. Né? Vou fazer um curso de AD de novo, para que a gente possa entender o que é escassez e o que é prosperidade. Aonde está a potência dentro da dita escassez?
que não é escassez. Sacaram onde eu quero chegar? Entendeu, Ju? Ela caiu? A Sulamita? Acho que É. não. Não, tô aqui, tô atentíssima aqui. Tô atenta. Você entendeu? Sim, sim, com certeza. Porque eu acho também, Sim. quando a gente coloca... A gente surgir, mesmo com tudo que quiseram fazer com nós, a gente mesmo assim surgiu com essa potência. Pois é, mas aí quando a gente vem com essa coisa, né? De falar, de olhar a mulher preta, empreendedora, a partir da escassez, não. É olhar qual foi a potência dessas mulheres naquela época. Porque hoje, né, a reprodução desde então, aquilo que a gente fala de empreendimento é sobrevivência. Porque eu sou empreendedora. Tá. Você é empreendedora mesmo? Está investindo em você? Investindo no seu conhecimento? Ou você está sobrevivendo? Vendendo almoço para comprar janta? É papo de se pensar, gente. Alguém discorda? Entendeu? Então, acho que... Oi? Nem uma vírgula. Eu acho que empreender é muito mais do que trabalhar por conta própria. Sabe? Eu sou empreendedor da empada, vendo empada na rua. Eu vou entender aquele vendedor de empada como empreendedor quando ele for lá buscar cursos, ainda que sejam... Não tem dinheiro, tem um monte de curso gratuito. Buscar qualificação financeira, entender como é que ele pode duplicar aquilo. Aí ele está empreendendo. Ele não é um sobrevivente. Sacou? Então, a gente precisa tomar essa porrada e entender que a gente é descendente de escravizado. Né? Em se inspirar a partir dessas potências, como viraram essa chave, né? E o que deixaram de legado para a gente. Sabe? Porque eu fico vendo falar de empreendedorismo. Porra, você é um monte de sobrevivente, cara. Empreender é investir em si. Esse investimento é investimento financeiro? Também. Mas é muito mais um investimento intelectual, muito mais um investimento profissionalizante, sabe? É o que o Fundo Agbara faz. É o que o Instituto Axé Dudu faz. Porque está aqui falando, uma hora que vocês estão perdendo o tempo de vocês é adquirindo conhecimento. Isso é empreender. Sacou? Porque, às vezes, até a forma que querem nos levar, né, para essa utopia, né, da realeza, certo? Nos distancia também da nossa própria realidade. E a realidade é dura. Mas quando a gente tem fé, quando a gente tem conhecimento, quando a gente se apropria, sabe, daqueles que vieram antes de nós, passa a ser molinho. Sacou? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Ó, a gente precisa acabar às 9, mas eu vou ler uma pergunta da Kátia, depois vou deixar a Carmélia falar para a gente fechar e fazer as considerações finais da senhora também. Bom, a gente, se pudesse, fica aqui nesse papo, né? O sonho dourado é a gente promover esses encontros pessoalmente, né? Inclusive, a gente teve o prazer de conhecer a Iá pessoalmente, foi ótimo, maravilhoso. E aí a gente decidiu, né, que a gente precisava mostrar para vocês essa potência. Me chamem sempre que puder, que eu vou. Amo, com certeza. Bom, a Kátia fez uma pergunta
queria entender a visão da senhora sobre a saúde mental das empreendedoras negras, que muitas entram em depressão pelas dificuldades do negócio. Eu acredito que tem relação muito com essa coisa que a senhora trouxe agora, mas Sim, da paz. sim. E teve alguém que perguntou de qual santo é o Iaô que está tentando. Oxalufã, e estou confirmando o Mequete de Oxaguian, Candomblé dia 13 de maio, aqui no Rio de Janeiro, Guapimirim, estão todos convidados. Só me avisa antes para eu poder dobrar a água do feijão. Mas é isso, sobre saúde mental. E depois, Carmélia, que aí acabar de falar, você já pode abrir seu microfone e aí a gente encerra. É só sobre... Desculpa, Joada, que eu estou no bar, tá, avenida, mas é só sobre o que a senhora falou, Colofé primeiro. É sobre essa identidade que lhes foi roubada. Há 20 anos atrás, eu me vivi com uma pessoa e eu morei 1 ano em Portugal. Então, quando eu chegava num rocio que via africanos naturais em várias partes do mundo, aquilo me dava uma aflição, porque você fica perguntando de onde você vem, de onde você saiu dessas pessoas lindas, maravilhosas, aquelas negras enormes, com aquele colorido, com aqueles turbantes maravilhosos na cabeça, ali no rocio, enfeitando o rocio de africanidade. E você se vê, e você vê que quando eles falam com você, porque você é preto, você pensa que você é de qualquer país lá da África e vê que você não é, e você olha e você pergunta, de onde eu vim? Você não sabe. Você fica perguntando de que nacionalidade, de que país, de que origem eu vim, você não sabe. E foi há 20 anos atrás que eu percebi que eu preciso lutar contra isso. Carmélia, eu vou falar uma coisa para você, minha filha. O que conforta o meu coração é a minha vida sacerdotal. Não só a minha vida sacerdotal. Eu, enquanto filha, eu, enquanto Omó-Orixá, sabe? É o Orixá que me faz voltar. É o Orixá que me faz viajar no Sankofa, né? Existem testes de ancestralidade, né? Enfim. Mas eu acho que o que é muito real, né? Para mim, muito mais que um teste de DNA, é saber que eu vim da massa da criação do mundo de Oxóssi. Ai de mim se não fosse esse homem. É saber que, no início da criação do mundo, eu segui esse bonde, sabe? É a tropa do caçador! E ver também, depois se vocês entrarem no meu Instagram, acho que está no Ia Paula Jodé. Se não tiver no Ia Paula Jodé, está no Instituto Oxadudu, mas acho que está no Ia Paula Jodé. Tem a parte lá de Nigéria, né? E tem várias fotos. E vocês vão ver nessas fotos a cara do seu vizinho, a cara de um tio, de uma prima, daquela pessoa que você conheceu lá em Salvador. O Brasil está na Nigéria. Todas essas... A gente não saber qual é a nossa etnia, né? Não saber de qual país veio, enfim. Eu consigo identificar cada filho de santo preto dessa casa, que aqui é a maioria, né? Graças a Deus, eu digo que o branco aqui é cota. Mas são cotas que sabem que espaço é esse, né? E no que eu tenho todo o amor e todo o respeito. Eu falo assim brincando, mas deixo claro que tenho todo o amor e todo o respeito, que eles reconhecem que espaço é esse. E também, se não fosse assim, não seria. Mas enxergar
em cada filho de santo, encontrei cada filho de santo na Nigéria, em Ilé-Ifé, sabe? Então tá tudo ali, nega. Tudo de onde começou, berço da terra, sagrado Ilé-Ifé, berço da terra. Se apegue nisso. Se apegue nisso que vai ser bom. Vai te confortar. O orixá sempre conforta. Acho que é isso. A Thay colocou o Instagram da IA e do Instituto Oceano Dudu. A gente vai enviar uma pesquisa para vocês. A gente pede muito que vocês colaborem fazendo a avaliação, dizendo o que vocês acharam dessa aula. E o que eu tenho a dizer é que é o Chiarô, né? Ficamos aqui mais de 50 pessoas. Eu falo que esse homem é o homem do encanto, não tem jeito. Não tem jeito, não por nada também eu aqui ajudando de Oxum, né? Essa coisa. Mas obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora. Foi massa, assim. Queria dizer que foi um recorde aqui das nossas mega aulas, inclusive. Axé! De espectadores e de inscritos. Então, foi um grande momento para a gente aqui, essa parceria e toda essa energia que circulou. Da minha parte, assim, enquanto Aguibara, só tenho a desejar aqui as palavras da Yas, né? Esse exercício de refletir sobre esse nosso lugar no mundo fique ecoando aí na vida de todas vocês, todos e todes, né? E que traga bons frutos, né? Gratidão. É isso, né? A gestação da minha mãe, ela também diz de água de fertilidade, de criatividade, então eu desejo isso para vocês. Só tenho a agradecer a senhora e a sua bênção e passar as considerações finais da senhora. Eu sou a pessoa abençoada. Eu sou cercada de gente linda como essa sala, estou cercada de amor, né? Cercada de pessoas do bem, né? E eu quero agradecer ao Fundo Agbara por esse convite, né? Espero que essa parceria perdure, né? O Fundo Agbara, e que essa parceria perdure, que a gente possa fazer outras coisas, traçar outras metas, né? Traçar outras estratégias para a gente poder furar essa bolha, né? E colocar essas mulheres potentes mesmo, né? Num caminho certo, num caminho forte, num caminho estável, quer dizer, um caminho estável, né? Que a gente possa ter Ireomô, Ireomon, Ireláfia, né? Gostaria que também faça um pedido que sigam as nossas redes sociais, Instituto Oxá Dudu, sigam a Paula de Odé, essa mãe de santo doida, e que o povo sabe que eu sou doida, né? Mas é uma doideira outorgada pelo caçador. Ele falou, vai, filha, vai ser doida e vai levar a palavra. É isso que eu faço na minha vida. Siga as nossas redes sociais. Quem puder também, da mesma forma que vai fazer a pesquisa, coloca lá na minha página o que vocês acharam da aula, porque isso também é importante para mim, é importante pelo nosso trabalho, não só para mim como Yalorixá, mas para mim como presidente do Instituto Oxá Dudu, tá bom? Oxá Dudu, para quem não sabe, é sabão preto. Sabão, quando passa no corpo, as espumas se multiplicam. Vamos fazer o nosso conhecimento se multiplicar e fazer com que o povo também conheça o Fundo Agbara e o Instituto Oxá Dudu, tá certo? Ireu! Sabe assim, a gente, obrigada. Oli, deixa só ali falar ali no finalzinho, ela levantou a mão. Tem alguém que com a mão E a levantada. gente tirar uma foto, todo mundo que puder, né? Abrir a câmera para a gente tirar uma foto final também, gente. É massa. Eu sempre esqueço a foto, Fabi, obrigada. E, Cris, pode falar. É Lia que quer falar mesmo. Ah, meu Deus! Eu vi ela pedindo, levantando a mãozinha. Tá. Eu gostei de você, Ia. Ah, meu amor! Meu Deus! Obrigada! Segura aí! Joguei! Segura. Ai, meu Deus, tá animado. Vamos tirar foto, gente. Isso faz valer a pena.
Você tira aí, Fabi? E a Tô Thay? tirando, tô tirando. Obrigadão demais, gente. Valeu demais, foi muito massa. Amém, tem várias Um crianças. beijo Arrasou, gente. grande. Bom Um beijo, descanso. tchau. Vejo que a minha Iaô está me esperando. Ó, Lia, a pequena que está aí do lado da Lia. Ó, coma a sobremesa por mim. Um beijo. Beijo, Tchau, Beijo. gente. tchau, tchau. Beijo, beijo. Até a próxima. Até a próxima. Ah, tô achando que Tainá, tá aí, sabe desligar a gravação? Já conseguiu desligar? Tô aqui.